Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Olha, meu povo, eu tô vendo muita gente falar sobre o Eduardo Freeland, uma notícia que a gente trouxe em primeira mão mais uma vez. E o diretor deve chegar na próxima semana no Atlético para tocar todo esse processo de janela, mas para seguir os trabalhos também à frente do Atlético até a reta final de temporada. E esse vídeo é uma tentativa de explicar para vocês por que Eduardo Freeland foi contratado como o novo diretor de futebol do Atlético. O Atlético teve outras possibilidades, o Atlético teve outros nomes, inclusive querendo vir, mas porque o nome de Eduardo Freeland foi o que agradou o Mário Celso Petralha. Beleza, minha rapaziada? Eu vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal. É sempre muito importante essa colaboração por parte de vocês. Seguinte, rapaziada, a gente volta lá em 2022, 2021. Ali começa a jornada de Eduardo Freeland à frente do Atlético. Por quê? Um Botafogo em crise, um Botafogo em crise financeira, um Botafogo no meio de tabela no início da Série B, vira um dos principais cases da carreira de Eduardo Freeland. Onde ele pega aquele Botafogo junto com outros membros da diretoria, óbvio, e faz aquele time reagir, e faz aquele time subir, e faz aquele time dar uma arrancada muito importante na Série B, algo que nesse momento o Atlético precisa. Então o Eduardo Freeland ele chega no Atlético por experiência na competição, experiência de um momento difícil no sentido de gestão da competição, experiência num momento que foi muito importante o mercado que foi feito no meio do ano naquela temporada pelo próprio Freeland, onde reforçou a equipe, trouxe estabilidade para a equipe que conseguiu dar uma arrancada. Então a experiência em um case muito bem sucedido, de um time que estava fragilizado na Série B, cresceu, se expandiu, foi o caso que fez os olhos do Petralha brilharem, até onde eu sei, na conversa que ele teve com o Eduardo Freeland. Não se assustem se vocês ouvirem aí pelos cantos que o senhor do Petralha voltar a ter o Paulo André como diretor de futebol. Mas o Paulo André não volta pro Atlético. O Paulo André sabe que a imagem dele no Atlético é completamente queimada pelo trabalho que ele fez ali em 2020. Não se assustem ao ter a noção que o presidente Petralha traz o Freeland para subir o Atlético. Depois, tudo pode mudar. E a gente sabe que é muito, assim, pouco previsível a cabeça do presidente do Clube Atlético Paranaense. Então, o trabalho do Freeland é se provar pro Petralha. O trabalho do Freeland é se provar um homem de confiança pro Petralha. Vai conseguir, não vai conseguir? É difícil convencer o homem, conquistar o homem. Se você me perguntar de todos os diretores que passaram pelo Atlético desde que eu trabalho com o clube, Paulo André, Paulo Autuori, e olha lá. Então o Eduardo Freeland ele tem que ser o que ele sempre prometeu. Principalmente aqui pelo Rio de Janeiro. Sempre prometeu ser um dirigente com ideias inovadoras, com uma capacidade de ir além no mercado, eu sempre utilizando scout. Mas não vai ser fácil o trabalho do Freeland. Não vai ser fácil o trabalho do Freeland. Freeland pega um clube que tá buscando se estabilizar no lado mental para poder voltar a competir. O jogo contra o Remo foi um grande exemplo de um Atlético competitivo porque não se desesperou. É aquilo que a gente sempre brinca. Quando você tá se afogando, a última coisa que você pode fazer é se desesperar. Quando você tá se afogando, a última coisa que você pode fazer é tentar ficar batendo braço. Vai chegar algum momento que você vai cansar e você não vai saber reagir. E o Atlético tava nesse sentido. Um time que batia braço, um clube que não sabia muito bem o que fazer. O Odair, de alguma maneira, chega para trazer alguma palavra de calma. O Atlético estava se desesperando. O Odair é o primeiro ponto de uma reação. E acho que o Petralha acerta muito na contratação dele. Porque é um cara experiente, é um cara que tem uma voz que se escuta no vestiário. Não é um cara que vai ser ignorado, não é um cara que vai tentar ganhar no grito. É uma voz que tem um momento de crítica, mas tem um momento de apoio, tem um momento de exaltação do grupo, do trabalho que vem sendo feito pelo grupo, mas também tem um momento de cobrança. E ali, acho que no sentido de gestão, muita coisa começou a evoluir. O trabalho do Barbieri estava começando a ser, podemos dizer assim, estava começando a gerar dúvidas. E a gente começou a ver, não é uma falta de respeito com o Barbieri, muito pelo contrário, todos sempre falaram que era muito gente boa. Mas o trabalho começou a gerar questionamentos.
E quando o trabalho começa a gerar questionamentos, você precisa ter um poder de convencimento muito grande. Acho que o Barbieri, ele não conseguiu ter. Então o Odair chega para dar uma estabilizada nesse sentido. E o Freeland chega para uma composição de uma diretoria de futebol que é muito necessária. O Atlético, nas últimas temporadas, ele teve momentos ali de uma diretoria de futebol muito esvaziada. Hoje o departamento de futebol do Atlético volta a ter um técnico mais participativo no processo como um todo. Passa a ter o Eduardo Freeland como esse diretor de futebol, mas muitos falam, é um executivo de futebol. É um cara que gosta de estar no dia a dia, é um cara que gosta de ter essa relação com a equipe principal, é um cara que gosta e tem bom tato de vestiário. Aí você tem o Petralha, enfim, quem não pode estar no departamento de futebol do Atlético é o Marcelário. Esse com certeza não pode estar no departamento de futebol do Atlético. Mas o Atlético vai preenchendo as lacunas. Precisa contratar um bom head scout. Um cara que vai fazer a diferença nesse sentido. E acho que também, de alguma maneira, é a função do Freeland entender as necessidades que o elenco tem, mas entender as necessidades que o clube tem. O Freeland, ele chega muito pressionado de fazer a janela da vida dele. O Freeland chega muito pressionado para trazer os reforços, mesmo a gente já sabendo que esse processo já está sendo tocado pelo Petralha, de trazer os reforços que a torcida do Atlético tanto espera. E a torcida do Atlético, ela tá pouco criteriosa, ela só quer que chegue alguém. Ela só quer ver uma sensação de movimento. Quer ver que o movimento vai evitar que esse time fique na Série B, evitar que esse time fique na parte de baixo da Série B. Então o Freeland tem muita pressão de trazer o Viveiros, mesmo não ter sido ele negociando, mas sacramentar a negociação do Viveiros, sacramentar outras negociações que ocorrem, como por exemplo com o Carvalho, para que o Atlético ele seja uma equipe com mais opções para a próxima temporada. Que o Atlético seja uma equipe com mais... Para a próxima temporada não, para o próximo semestre. Que o Atlético seja uma equipe que passe mais confiança, tanto dentro de campo, mas também pelo nome. A gente sabe que, porra, o nome ele tem peso pro torcedor. E nesse momento o nome do Freeland chega em baixa. Traz 3 reforços aí que o nome do Freeland fica em alta tranquilamente, dependendo dos nomes dos jogadores. Mas assim, o nome é fundamental para esse sentimento de credibilidade e de confiança. Fundamental. As críticas que ele vem sofrendo da torcida do Avaí nas redes sociais, você pode ter certeza que o torcedor do Atlético tá, porra, contando isso como um ponto, uma red flag, podemos dizer assim. Ah, tá contando pra caralho, ninguém tem dúvida disso. Então, cara, na minha cabeça é um sentimento que é importante o Petralha priorizar essa experiência de Série B. É importante o Petralha priorizar, porra, profissionais que já passaram pelo que a gente tá passando. Porra, a gente precisa desses profissionais para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente melhore. A experiência desses profissionais vai ser fundamental nesse sentido. Então, de alguma maneira, acho que é um bom cenário. E que o Freeland chegue com tato, né? Que o Freeland chegue com tato. A gente, porra, precisa de profissionais ajudando o Atlético. Mas esse case do diretor de futebol que chega querendo mudar tudo, a gente já viu que não deu certo. O Freeland, ele chega para fazer parte do projeto Atlético. Não é o projeto Atlético que vai ter que se moldar o Freeland. Isso é muito importante. O Atlético, sempre que tenta se adaptar à mentalidade de alguns profissionais, sofre bastante. Até hoje sofre as consequências de Filipão e Alexandre Matos. Ah, mas aí vai ser refém do Petralha. Não é ser refém do Petralha. É ser refém de um processo que de alguma forma já se provou dar certo. E precisa continuar dando certo. Valeu, pessoal. Precisa voltar a dar certo. Agora eu acho que tá melhor colocado. Tamo junto, forte abraço e arais.